Vamos, Mateus 21, capítulo 12, que diz a palavra do Senhor. Amém, os irmãos orem, porque assim, a gente, nesse momento, nós iríamos recolher dízimos e ofertas, né? Mas, infelizmente, como a igreja está fechada, nós vamos direto à palavra. Mas ore para que Deus continue nos abençoando e nos mantendo, né, de pé, porque não é fácil. Mas quem me conhece sabe que eu não estou aqui para ficar rico, né? Mas nós sabemos que toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor. Então estamos fazendo pela fé. Mateus 21, 12 diz a palavra do Senhor: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: Ouve o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Aleluia. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Glória a Deus. Vamos orar por esta palavra, como é de costume, né? Orarmos para que o Espírito Santo possa fazer a sua vontade em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por esta rica oportunidade. Obrigado, Senhor, por cada vida, aleluia, que nos assiste. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos mantido de pé ainda, com o fôlego da vida que é teu, para que possamos estar falando do teu amor e daquilo que é santo, perfeito e agradável a ti. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que nesta noite, neste momento, o Senhor possa usar, meu Deus, a minha boca, trazendo a revelação das entrelinhas dessa palavra através do teu Santo Espírito, para que possa falar não do meu coração, do meu entendimento somente, mas que possa falar, Senhor, daquilo que é santo, perfeito e agradável a ti. Para que o povo que se chama pelo teu nome, para que essas pessoas que acompanham possam verdadeiramente usufruir dos milagres que o Senhor tem para a tua igreja. Tudo isso seja para a glória do teu santo nome. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor nesta noite, pois Ele é digno de toda honra. Aleluia. Ele é digno de todo louvor, de todas as bênçãos sejam derramadas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Então, o que é que nós temos aqui? Deixa eu só colocar aqui para repetir. Já está. Nós temos aqui, irmãos, um momento onde Jesus se indigna com o comércio feito, né, ali pelas pessoas, naquela época, né? Então, naquela época, o povo já estava aí debandando, né, das coisas, da seriedade das coisas de Deus, como hoje também, e nós exortamos muito a igreja acerca disso, a seriedade de estarmos realizando a vontade de Deus, né? Essa seriedade que nos leva, que nos traz, que nos orienta, que nos coloca diante da presença do Senhor. Deus, Ele é misericordioso, Deus é bondoso, Deus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, né?
Mas enfim, o povo estava ali vendendo, como muitas vezes nós vemos hoje, como eu falo, a igreja moderna e diz, não, porque hoje o mundo é moderno, as coisas mudaram, mas as pessoas não têm mudado com a mudança do mundo, né? As pessoas muitas vezes elas mudam para pior. A tendência da humanidade é cada vez se afundar mais no pecado, buscar mais o pecado, cavar mais a condição do lamaçal para se sujar cada vez mais. Então, quando nós vamos ver num texto desse que Jesus se incomoda, né? A palavra de Deus diz que o Senhor se incomodou com aquilo ali. Chegou no templo, estava um vendendo pomba, outro fazendo comércio não sei o que, outro vendendo isso, outro vendendo aquilo. Aí o Senhor se incomodou, foi lá e pegou ali e expulsou todo mundo. Em outras traduções ou em outro texto, ele vai falar acerca do Senhor ter um cordão, um chicote, em algumas traduções fala disso, né? Mas enfim, o importante é que Jesus ele se incomodou e tirou aquele povo ali de dentro do templo do Senhor. Aí eu digo a você, né? Quando as pessoas dizem, mas esse negócio de ir para a igreja, não sei o quê. Então se a igreja não fosse importante, se o lugar de adoração não fosse importante, Jesus teria feito isso? Se o lugar de adoração, eu estou falando de um lugar de adoração, irmão, não estou falando de um lugar de comércio, né, como está falando aqui. Então, tem um lugar de comércio, né, onde o crente vai para fazer comércio, é aquele irmão que vai para a igreja para vender não sei o quê, porque marcou com não sei quem, para pegar um produto, para vender, para trocar, para isso, para aquilo, e não vai para a igreja adorar o Senhor. A igreja é um lugar de adoração. Então, quando o salmista Davi... Eu leio lá, quando o salmista Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu tenho no meu coração a convicção de que eu preciso ter essa alegria para estar verdadeiramente adorando ao Senhor em espírito e verdade. Porque se você não tem alegria em ir para a casa do Senhor, nem que seja para Deus transformar o teu coração, a tua situação, a tua mente, então está difícil, querido. Você precisa ter esse momento, né? Essa certeza e verdadeiramente entender que Deus ele é zeloso, né? Então as coisas do Senhor elas precisam ser feitas com ordem, com decência, com caráter acima de tudo. Se você não tem caráter para estar diante da obra de Deus, você não pode estar diante da obra de Deus. Se você não tem caráter para se manter na presença do Senhor, você nunca vai conseguir perseverar, como Jesus nos orienta. Perseverai até a morte e te darei a coroa da vida. Está lá em Apocalipse. Então, se você quer perseverar, guarde à vontade os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus no seu coração e persevere diante das circunstâncias. Pastor, é muito difícil, ninguém disse que era fácil. Jesus disse, no mundo tereis aflições e tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, como Jesus nos mostrou que ele venceu o mundo, nós podemos vencer. Ele se despiu da sua glória, passou fome, diz a Bíblia, angustiou-se, chorou. Não é assim? Ou não? Eu estou falando que está na Bíblia. Se você crê, você verdadeiramente vai guardar no seu coração, vai entender e vai praticar isso. Agora, se você não crê, você vai jogar isso no lixo, você vai desprezar. Mas é importante que você saiba que Deus ele está mais perto de você do que você possa imaginar. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Salmos que o Senhor ele é a tua sombra à tua direita. Se ele é a tua sombra à tua direita, então ele está mais próximo de você do que você pode achar.
mas é necessário que você verdadeiramente esteja disposto, disponível, para verdadeiramente ter essa presença de Deus do seu lado. Abra o seu coração, abra o seu entendimento, olhe para o Senhor, né? No livro de Salmos, o salmista diz... Peraí, deixa eu me lembrar que veio um monte de versículo agora na minha mente. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então ele pergunta e ele mesmo já responde. E assim deve ser a nossa vida, pautada diante da presença do Senhor. Se há alguma dúvida, olhe para o Senhor, que Ele tem a resposta para você. Está difícil? Não está fácil. Não é fácil. É difícil, pastor. É difícil, querido, para você, é difícil para mim, é difícil para outros pastores, é difícil para outros irmãos. Cada um tem a sua cruz. É como Jesus disse: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É necessário ter uma negação da nossa própria existência como ser humano para seguir a Cristo, para servir a Cristo. Não estou dizendo que é para você negar você para perder sua vida ou para enlouquecer, não, querido. Estou dizendo que é para você seguir a Cristo, abdicar muitas vezes daquilo que você gosta para estar com o Senhor, para estar na presença dEle, para fazer a vontade de Deus. Isso sim é regozijo. Deus já me fez sair da minha casa um sol quente da Cebola, 11 horas da manhã, para andar uns 5, 6 quilômetros, para chegar na casa de uma irmã e louvar uns hinos com a irmã, porque Deus ia dar uma vitória a ela. É isso que a gente precisa entender. As coisas de Deus, elas são loucura para quem não sabe, quem não discerne espiritualmente. Mas para aqueles que conhecem a voz do Espírito, não é obediência, é certeza, é realizar, é buscar, é entender, é praticar, é conhecer através da palavra. Você não conhece a Deus, você não conhece a Cristo, se você não... Só um minutinho que está acabando aqui a bateria do negócio. Glória. Aleluia. O cabo aqui soltou. Mas, voltando, nós precisamos verdadeiramente entender que Jesus ele está no comando da situação, né? E por esse entendimento nós nos dispomos de que forma? Se você não conhece, você precisa conhecer através da palavra. Não é só o Novo Testamento, viu, querido? Porque tem muita gente dizendo aí: não, porque o Antigo Testamento não presta para nada. Se não prestasse, não vinha as profecias da vinda de Cristo. Como é que se conhece a Cristo? Através do Velho Testamento, né? Se não for o Velho, não existe o Novo. Então, comece a entender o Velho, as histórias, aquilo que Deus faz, que Ele pode fazer, que Ele vem realizando, as suas leis, aquilo que é desobediência, aquilo que é agrado a Deus. Aí depois você vai para o Novo. No Novo aí Cristo vem e diz: olha, e Cristo traz mais vigor em alguns casos, né? Porque diz lá, Cristo, num texto aqui, Cristo fala: não adulterarás, mas eu vos digo, se você olhar para uma mulher e pensar em pensamento, achar, né, tiver pensando aquele negócio ali de fazer você sabe aí, fazer aquele negócio, né? Aí se você pensar isso, você está cometendo pecado. Então Jesus ele traz mais vigor, mais peso, mais, né? E o povo acha: não, porque Jesus falou do amor. Jesus fala do amor, mas Jesus fala muito da justiça de Deus.
Porque você vê que quando Jesus ele traz cura, quando ele traz restauração para as pessoas, né? Acerca daquela mulher mesmo, a samaritana, que ele estava lá na beira qual é o nome daquilo? Na beira aquele negócio ali da cacimba, né? A gente fala de cacimba aqui, né? Não sei como é que se fala pra você. Na beira da cacimba ali. Aí pegou água ali, não sei o que, falou com aquela mulher, e aquela mulher, né, quando ele termina de falar com ela, ele diz: vai e não peques mais. A todos que ele realiza milagres, ele diz: vai e não peques mais. Com exceção de alguns que ele disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E quando ele vai com aquele jovem rico, ele diz: falta uma coisa, né? O jovem rico quer lá, eu se gabando lá de que é o bom. Então não se gabe, viu, de que você é bom não, que você não é bom não. Ninguém é bom, só o Pai que está no céu. E aí vai ali: olha, o que é que me falta fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: tem que cumprir os mandamentos. Aí mas isso aí eu já faço. Aí ele diz: falta uma coisa, vender tudo que tens, entregar aos pobres e dividir com os pobres e me seguir. Ou seja, a decisão, como eu falei antes, a decisão de negar-se a si mesmo. Será que você está pronto para negar-se a si mesmo a esse nível e seguir a Cristo de fato? Está pronto de abdicar do que você tem, abdicar de abrir a mão de muitas coisas e luxos que você tem para servir a Cristo? Para sentir na carne, ter a marca de Cristo verdadeiramente? Isso não é emocional não, irmão, isso é natural, isso é racional, isso é vida. A Bíblia diz que o justo vive por fé, e é por fé que eu tenho visto muitas pessoas viverem por aí. E outra, muitas vezes as pessoas têm a mania de julgar, né? De dizer assim: não, porque é pastor, o pastor está na vida boa, ou é porque é irmão, porque levou lavagem cerebral. Não, querido, a lavagem nenhuma não, a lavagem aqui é espiritual, viu? É a transformação através do Espírito Santo, é ser lavado e remido no sangue de Jesus, de fato e de direito. Porque às vezes as pessoas acham que foram lavadas e remidas, mas na verdade ainda falta a sua decisão. Não é de Jesus não, porque Jesus já está, ele está à destra do Pai. É a sua decisão. Porque quem perde com isso sou eu e você, não é Jesus não. Jesus já tem o lugar dele garantido. Nós é que precisamos nos esforçar para estarmos com ele e vê-los face a face, como diz a palavra. E eu costumo dizer que é a maior promessa na vida do ser humano. Então, quando Jesus, voltando, eu trouxe tudo isso aqui contextualizando com essa palavra. Porque quando Jesus ele olha para aquele templo ali, as pessoas vendendo, praticando, está ali a iniquidade, está ali o desprezo, está ali a falta de consideração. E isso Deus não quer de mim e de você. Deus quer de mim e de você pessoas aguerridas, assim como o Senhor chamou Gideão lá, e de 32 mil soldados terminou só em 300, porque eram 300 corajosos, eram 300 que não abriam mão, aleluia, de verdadeiramente fazer a vontade de Deus. Eram 300 que não iam voltar para trás, eram 300 que iriam em frente e iriam até o fim. São poucos, mas esses poucos, eles são corajosos. Seja um pouco desse, seja a minoria, mas não tenha, aleluia, no seu coração a dúvida. Não tenha no seu coração a dúvida, de maneira alguma, de Cristo, de que Cristo está com você. Se você duvidar um pouquinho, se você, eita, será? Acabou, querido, não tem mais esse negócio. A palavra do Senhor diz que é sim, sim, e não, não. Que passar disso é de procedência maligna.
Então que seja o seu, o meu, sim, sim, e não, não. Sejamos sempre verdadeiros e taxativos diante da presença do Senhor. E Jesus diz aqui, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Temos visto, acompanhado, né, muitos fatos acerca do que Jesus está falando aqui. Mas eu quero dizer a você que não são todos, tá? E você precisa discernir e orar mais antes de abrir sua boca para julgar. Antes de abrir sua boca para dizer, mas todo mundo é assim. Não. Ó. A Bíblia diz que sejas pronto para ouvir, tardio para falar e tardio em irar-se. Então que nós possamos aprender com a palavra de Deus, né, a saber ouvir primeiro para depois falar. A pessoa que fala muito, ela escuta pouco, porque ela só escuta a sua própria voz. Fala muito, né, não consegue escutar outras pessoas. Então é importante ouvir, saber discernir através do Espírito Santo. Opa, Senhor, isso aqui está errado. Vá orar, querido. Antes de você abrir sua boca, vá orar, pedir a Deus o discernimento. O problema é que a igreja não pede discernimento. O problema é que a igreja já vai no julgamento, no apontamento. Isso é trabalho de Satanás. Porque quando Deus falou acerca de Jó, né? Se você tiver a oportunidade, lê o livro de Jó, que é belíssimo. Quando estava ali naquela reunião, Satanás apareceu, Deus disse, estava por onde, Satanás? Ele disse, eu estava pela terra de passear e rodear por ela. E Deus disse a ele, viste o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente ao seu Deus, né? E ali exalta as qualidades de Jó com relação a um homem de coração puro diante do Senhor. E aí o que é que Satanás faz? Apontar. E aí Satanás diz, mas tu abençoaste ele com tudo, ele tem tudo, né? Então, garanto que se ele perder alguma coisinha, ele vai blasfemar. Aí Deus diz, então vai lá e toca em tudo o que ele tem. Deus permitiu Satanás tocar nas coisas de Jó. Jó, num instante, perdeu tudo o que ele tinha, filhos, bens. Ele era o homem mais rico da região, perdeu tudo de uma hora para outra. E aí a sua mulher disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele diz, falas como uma louca. O Senhor me deu o bem, poderia o Senhor não me dar o mal? O Senhor quem me deu, o Senhor quem me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você vê que Jó, ele tem uma sabedoria tão grande que ele não atribui a Satanás nada. Enquanto nós, muitas vezes, atribuímos a Satanás. Satanás não tem direito de nada na sua vida, querido. Se você é de Jesus, foi Deus quem permitiu. Pode até ter sido Satanás que tocou, mas foi Deus quem permitiu. Continue glorificando a Ele, que a vitória é certa em nome de Jesus. Eu queria orar pela sua vida nessa noite, né? Nós falamos aqui da purificação do templo, e eu queria orar pela sua vida. Eu queria abençoar a sua vida, a sua casa, nesse tempo tão difícil para as pessoas, onde nós temos aí restrições incabíveis, mas muita gente acha que é normal. Porém, Deus sabe de todas as coisas. Ele é o dono da vida e da morte. Se Deus quiser nos levar hoje, vamos todos ter com Ele, né? Seguir-se ao juízo. Está lá em Hebreus 9, 27. É permitido ao homem morrer uma só vez, depois disso segue-se ao juízo. Então,
Vamos orar para que Deus ele tenha misericórdia de nós, da nossa nação, dos nossos parentes e amigos, e que seja dada toda a glória, toda a honra ao Senhor para todo sempre. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te pedir nessa noite que o Senhor possa abençoar essas vidas que nos acompanham, todos os teus filhos, Deus, que têm deixado os seus afazeres, as suas decisões, os seus planejamentos para escutarem a tua palavra. Que o Senhor nesta noite possa derramar bênção sem medida, recalcada, transbordante, sacudida na vida de cada um. Em cada coração, Senhor, presente neste momento, que o Senhor possa, Deus, trazer o bálsamo, trazer a calma, a paz que excede a todo entendimento. Porque não adianta, Senhor, um coração aflito muitas vezes se distancia da tua presença por conta da sua ansiedade. Nesta noite nós te pedimos que o Senhor derrame paz e tranquilidade sobre esses corações aqui presentes nessa live, nesse momento aqui da tua igreja, para a glória do teu santo nome. Abençoa, repreende todo o mal, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem dito, tudo aquilo que tem se formado na vida dos teus filhos, toda luta que venha ser para entendimento, sabedoria e para a glória do teu santo nome. Que o Senhor possa transformar toda maldição em bênção, e todo aquele que diz que é maldito, que seja bendito diante do teu trono, para a glória do teu santo nome. Abençoa, repreende todo o mal, santifica, meu Deus, aqueles que estão doentes, que sejam curados em nome de Jesus, aqueles que estão enfermos, que sejam curados em nome de Jesus. Meu Deus, todas as doenças, Pai, incluindo depressão, síndrome de pânico, que o Senhor nesta noite possa entrar com providência, que essas vidas venham ser transformadas e libertas em suas mentes e em seus corações, para a glória do teu santo nome. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, você diz amém, junto comigo, amém. E glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos, estenda a mão assim e receba a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Yeshua, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diz amém. Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue estendendo as suas mãos sobre a tua vida e a minha vida, que o Senhor continue sendo o nosso braço forte. Lembre-se, Pedro estava andando sobre as águas e ia ao encontro de Jesus, quando um vento forte tirou a sua concentração e ele começou a afundar. Mas quando Pedro começou a afundar, ele clamou, e quando ele clamou, Jesus estendeu a mão e sustentou ele. Então, não é vergonha você cair, mas não caia, não vá até o fundo para tentar pedir ajuda a Deus. Quando você começar a cair, peça ajuda, porque o Senhor certamente vai colocar você novamente de pé sobre as águas, e você vai caminhar ao encontro com Ele, para a glória do nome dEle. Amém? Glória a Deus. Terça-feira nós estaremos aqui novamente, em nome de Jesus, nessa live maravilhosa. Terça-feira nós teremos um culto de oração. Se você puder participar, será uma bênção, viu? Nós estaremos aqui. O pastor é meio ruinzinho de teclado, mas ou no teclado, ou aí a gente bota um fundo musical e faz uma oração maravilhosa para que Deus continue abençoando você e sua família, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te dê uma semana
rica, abençoada, em nome de Jesus. Fica na paz. Jesus te ama e eu também.